Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Bom retorno às aulas, que vocês tenham descansado, tenham aproveitado da melhor forma possível, não é? E só um lembrete com relação ao distanciamento social, ao uso de máscaras, ao uso do álcool em gel. Eu quero dar boas-vindas a vocês nesse retorno, dizer que a saudade é muito grande. Um abraço em cada um de vocês. Essa é mais uma aula gravada do nono ano. Nono ano que nós estamos estudando o período varguista, a era varguista, que começa em 30 e termina em 45. No entanto, nós bem sabemos que Vargas chegou ao poder através de um golpe que foi arquitetado por ele junto com a oligarquia gaúcha, oligarquia paraibana, movimento tenentista, os tenentes e um grupo e determinadas classes sociais interessadas em que o governo da República do Café com Leite tivesse seu fim, tivesse ali o seu término. E essa conjuntura política brasileira era muito agitada, muito diversa, com vários atores, com vários personagens atuando ali. Não se tinha somente Vargas. Vai surgir a partir de agora o período em que alguns nomes vão eclodir numa perspectiva de mudança e numa perspectiva de radicalismo. Radicalismo de extrema direita e radicalismo de extrema esquerda. É isso que vai ocorrer no Brasil. Com isso, a gente vai começar hoje a entender como vai se dar o surgimento desses novos atores, desses novos tipos de pensamento, seja de direita, extrema direita ou extrema esquerda, e como vai se comportar o governo varguista diante dessas situações novas que vão surgir aqui no país, que vão, sobretudo, desejar tirar Vargas do poder. Tá bom? Bem, só fazendo um remake aí, voltando um pouquinho os conteúdos que a gente já estudou para entender esse que vai ser agora, que é a partir do período de 34, no chamado governo constitucional varguista. Ressaltando, lembrando mais uma vez que o governo varguista tem 3 períodos, No geral, no todo, nesse primeiro momento, temos o período de 30 a 45. De 30 a 34 é o chamado governo provisório, o primeiro período. O segundo período, de 34 a 37, é o governo chamado de governo constitucional. E de 37 a 45 nós temos o chamado Estado Novo, que é o último período. De 37 a 45 é o chamado Estado Novo. Nós hoje fatalmente teremos que entrar também nesse conteúdo. Mas iremos fazer agora um retroceder, um remake, voltar um pouco àquilo que a gente tinha estudado anteriormente. Lembrando que Vargas chega ao poder numa perspectiva golpista, diante de uma conjuntura política, social favorável a ele, principalmente do ponto de vista político, o desgaste que havia com a República do Café com Leite. Ele vai fazer bom uso desse desgaste, vai conseguir espaço, participa das eleições democráticas, é candidato à presidência da República. No entanto, ele não vence, ele acusa fraude e dá um golpe também influenciado pelo fato do assassinato de seu vice, João Pessoa. Dito isto, a gente começa a verificar, a relembrar tudo que foi vivenciado até então sobre o período varguista.
Vocês têm que guardar essas informações e perceber que lá na frente nós vamos ver, observar, com o avanço do conteúdo histórico do 9º ano, a chegada do segundo governo varguista, já na década de 50. Tá bom? Pois bem, vamos começar a perceber a partir de 34, não é? O governo agora não é um governo provisório varguista, ele conseguiu colocar uma constituição a seu modo, com características, não é, autoritárias, e ele vai enfrentar a partir de então de 34, como eu falei logo no início, movimentos de direita, de extrema direita e de extrema esquerda. Esses dois movimentos não vão surgir à toa em nosso país. Eles vão surgir, por quê? Porque é um movimento que vem de forma de fora para dentro do país. Acontece primeiro no exterior, em outros países, e chega ao Brasil. Esses dois movimentos começam a ter muito espaço na Europa. Nós vamos conhecer os movimentos de direita como sendo aquele movimento que vai desencadear todos os outros que nós já estudamos aqui, que foi o fascismo. O fascismo surgiu na Europa, na Itália, lá com Mussolini, e vai começar a se disseminar, se expandir para outros países da Europa. Nós vivenciamos aqui o estudo, quando vivenciamos que esse fascismo chega na Alemanha com o nazismo. O nazismo, eu já ressaltei e volto a falar, o nazismo é um tipo de fascismo. A diferença que existe ali entre o fascismo e o nazismo, basicamente, é a questão do nazismo defender a raça ariana como uma raça superior à perseguição aos judeus. Mas na questão central das ideias, o nazismo, ele bebeu na fonte fascista. Deu para entender? Ele bebeu na fonte fascista. E vivenciamos, estudamos também que esse fascismo chegou na Espanha com o franquismo, o general Franco, que tomou o poder com apoio ali na Guerra Civil Espanhola, com apoio fascista e com apoio nazista, ou seja, o apoio de Hitler e o apoio de Mussolini, não é? E em Portugal também temos o fascismo, que é o chamado salazarismo. Então, esse pensamento fascista, que surge aqui no Brasil, não vai ser à toa, vai ser oriundo do que aconteceu lá fora. E esse pensamento fascista nós vamos conhecer através de quem no Brasil? Através, não é, da Ação Integralista Brasileira, um movimento de extrema direita com seu líder Plínio Salgado. E eles começavam, a gente vai vivenciar isso daqui a pouco, eles vão levantar o braço, gritar Inauê, Anauê, não é? Como se fosse um cumprimento a seu irmão, a seu líder, não é? Esse termo Anauê significa você é meu irmão. Por outro lado, eu dei um exemplo agora de extrema direita, preste atenção aí no serviço, isso, muito bem, viu? Vai longe, isso mesmo. E dei um exemplo agora fascista, que é um exemplo de extrema direita. Por outro lado, um exemplo de extrema esquerda no Brasil vai ser a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, que tem como seu líder aqui no Brasil a figura de Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes não surge do nada nesse momento histórico, não. A gente já estudou que ele surgiu lá na coluna Prestes, quando, ele fez uma corrente, criou uma corrente militar, uma coluna militar, que vai começar a questionar o governo de Arthur Bernardes, dito por ele mesmo, em depoimentos pelo próprio Prestes. O grande objetivo da coluna era lutar contra a opressão do governo de Arthur Bernardes. E eles conseguem percorrer cerca de 24 mil quilômetros com essas ideias de esquerda, não é? Socialistas, comunistas, e vão arregimentar, juntar ali um bom número de pessoas, até que o movimento da coluna Prestes perde força, chega ali na fronteira com a Bolívia e os componentes dessa coluna começam a se separar, e aí automaticamente a coluna Prestes tem seu fim. Tá bom? Após essa introdução, essa explanação,
Nós vamos, a partir de agora, começarmos a estudar de forma mais profunda com a utilização do nosso livro. Na página 147, nós temos assim, logo depois dos exercícios, vem isso aqui, ó, as frentes políticas no governo de Vargas, não é? As frentes políticas no governo de Vargas, e coloca o período aqui, ó, 34 a 37. Durante seu governo provisório, Getúlio Vargas, teve de conviver com divergências entre fazendeiros e industriais, que faziam parte da elite e do setor médio da sociedade brasileira, além dos militares. Superado esse período e introduzido seu governo constitucional, ou seja, baseado numa Constituição, agora sim, com essa Constituição, o governo de Vargas está o quê? Muito bem, isso mesmo, está legitimado. Dois outros grupos políticos começaram a rivalizar entre si e, ao mesmo tempo, contestar o governo de Vargas. A Ação Integralista Brasileira, que era fascista, e a Aliança Nacional Libertadora, formada por comunistas, cujo principal líder era Luiz Carlos Prestes. As duas defendiam ideias e concepções totalmente opostas. A Ação Integralista Brasileira, AIB, e a ANL, Aliança Nacional Libertadora, têm concepções diferentes. Direita e esquerda, do ponto de vista ideológico, são extremamente diferentes, são opostas, são antagônicas, não se bicam, se separam, não é? Isso é muito importante para que você possa entender, é importante que você preste atenção e entenda isso. Indo para a página 148, tem um subtítulo assim, Aliança Nacional Libertadora, não é? Aliança Nacional Libertadora. Vamos lá. Lembrando que a Internacional Comunista, que foi como se fosse um simpósio mundial, uma reunião de comunistas no mundo, começou a difundir, a expandir essas ideias, essas teorias. Voltando a dizer, não é? Essas pessoas de cunho comunista, socialistas, elas beberam na fonte do Manifesto Comunista lá em 1848, manifesto este que foi escrito por quem? Interrogação. Por quem? Isso. Muito bem, nós vemos isso no 8º ano. Foi escrito por Karl Marx e Friedrich Engels, através do socialismo científico, as novas doutrinas sociais, lá em meados do século XIX. Então, essas novas doutrinas, no caso específico aqui da doutrina socialista científica, começa a ser difundida, começa a ser absorvida por grupos, não é? Por grupos. Em cada país terá ali o seu representante e surgimento de partidos, como o Partido Comunista Brasileiro e depois o Partido Comunista do Brasil. Eu até acredito que já mencionei sobre isso, não foi? Isso, muito bem. O Partido Comunista Brasileiro, ele tem ligação com Moscou. O Partido Comunista, naquela época ali chamado de Partido Comunista Russo. Já o Partido Comunista do Brasil tem ligação com Pequim. Por quê? Porque a China se alia ali no início do século XX com os russos e vão promover o chamado socialismo por via própria, não é? Através de Mao Tse-tung, depois, já na década de 50 e 60, até o pouco da 70 também,
era mais, precisamente 670, com Deng Xiaoping. E essa semana foi comemorado a 100 anos do Partido Comunista Chinês. Mas vamos lá. Aliança Nacional Libertadora, diz o que aqui na página 148? Liderada pelo presidente do Partido Comunista Brasileiro, Luiz Carlos Prestes, a ANL reunia também socialistas de qualquer pessoa que defendesse a superação da luta de classes, não é? Essa lembrança vai ter que ser importante. Marx defendia que o trabalhador está numa luta permanente pelos seus direitos, a luta de classes. Um governo proletário, um governo voltado para os trabalhadores, esse termo aí proletário significa trabalhadores, e o fim da mais-valia, o fim da exploração, de não pagamento daquele trabalho que é feito a mais, é a mais-valia. E a partir desse momento, deveria ser pago essas horas de trabalho a mais que o proletário, que o trabalhador realizava, e não recebia. Atacavam a política liberal, criticavam o capitalismo e acusavam nações como Estados Unidos e Inglaterra de serem imperialistas e interferirem na autonomia dos países que naquela época eram chamados de terceiro mundo, em outras palavras, as nações subdesenvolvidas. Anteriormente, até o final da década de 90, mais ou menos esse período aí, início da 2000, no final da década de 90, mais precisamente, nós tínhamos três nomenclaturas para os países. Eu não sei se você já vivenciou isso com conteúdo de geografia, mas era primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Era assim que se chamavam os países de primeiro, segundo e terceiro mundo. No entanto, houve uma mudança e hoje a nomenclatura que a gente coloca para os países de acordo com o seu nível de desenvolvimento nível socioeconômico de desenvolvimento, significa lá países desenvolvidos, países em desenvolvimento e países subdesenvolvidos. Países desenvolvidos significa países de primeiro mundo, países em desenvolvimento significa os países de segundo mundo e países subdesenvolvidos, que são os países de terceiro mundo. Voltando para o nosso livro. Além da questão externa, a ANL defendia reformas fundamentais, como a reforma agrária, isto é, a redistribuição das terras para acabar de uma vez com os latifúndios dos fazendeiros. Latifúndio significa grandes propriedades de terra. A reforma econômica para proteger a indústria e o mercado interno, diminuindo a entrada de capital externo. A reforma educacional para valorizar a política pública universal, laica e de qualidade. Esse termo laica significa um termo latim que significa livre, sem oprimir, sem obrigar a questão religiosa. O país, do ponto de vista religioso, hoje o nosso país é livre, você pode professar a sua fé da forma que você assim desejar. Reforma política para maior participação popular, fim da corrupção, liberdade de atuação dos partidos políticos. A ANL cresceu bastante e passou a ter apoio maciço dos operários, mas principalmente militares, inclusive oficiais que ainda guardavam mágoas da aproximação de Getúlio com a oligarquia agrária brasileira. Olha aí, destaque só aí. A ANL cresceu bastante e passou a ter apoio maciço de operários, mas principalmente militares, inclusive oficiais que ainda guardavam mágoas da aproximação de Getúlio Vargas com a oligarquia agrária brasileira. Vargas entendia que para governar era necessário ainda fazer uma aliança com essas oligarquias. Aí você está assistindo a aula e fica se perguntando o que é que o professor Rogério está querendo dizer quando ele fala sobre oligarquia. Quando o livro fala e ele está mencionando aí, significa o que, professor, oligarquias? Isso foi trabalhado com a gente aqui, mas eu vou dizer a você, pode ser que você tenha esquecido. Oligarquia significa governo de poucos e para poucos. É isso que significa oligarquia, tá bom?
Prosseguindo então Vargas colocou na ilegalidade a AIB, bem como o PCB, ou seja, a Ação Integralista Brasileira de extrema-direita e o PCB, o Partido Comunista Brasileiro de extrema-esquerda, foram colocados na ilegalidade, ou seja, eles não podiam atuar como partidos, poderiam atuar ilegalmente, de forma clandestina, de forma sem ser oficial. Então, o que ele quer fazer com isso, Vargas? Ele quer demonstrar que ele tem poder e não vai permitir que a oposição possa crescer, colocar as manguinhas de fora. Ele não vai permitir isso. Tá bom? Organizou, que em contrapartida organizou com apoio militar uma revolta que partiria dos próprios quartéis para derrubar o governo de Vargas, conhecida como a Intentona Comunista. Olha aí, essa Intentona Comunista foi uma tentativa dos comunistas, com seus representantes nos quartéis, dar um golpe e tirar Vargas do poder, após a atitude dele de declarar o Partido Comunista Brasileiro como ilegal. A única vitória dos comunistas foi no estado do Rio Grande do Norte. Depois sofreram sucessivas derrotas contra as tropas federais. E seus partidos foram perseguidos, torturados e assassinados. Seus partidários, desculpe, componentes desses partidos. O autoritarismo passou a predominar, o que facilitava o crescimento das ideias fascistas, materializadas nas ações da Ação Integralista Brasileira, formada por ultradireitistas. Na página 149, nós temos a Ação Integralista Brasileira. Não é? Vamos lá. A AIB tinha características fascistas e era considerada ultradireitista. Seus partidários eram liderados por Plínio Salgado e ficaram conhecidos como camisas verdes e se identificavam pela expressão tupi anauê, que eu já mencionei, que significa você é meu irmão, que saudavam todos os ultranacionalistas. Tinham posicionamentos políticos bem claros. Em alguns pontos assemelhavam-se aos comunistas, pois ambos eram contrários ao capitalismo financeiro, ao liberalismo econômico e ao imperialismo. Mesmo com alguns posicionamentos iguais, os integralistas eram totalmente contrários aos comunistas, inclusive defendendo a perseguição e a ilegalidade dos comunistas e da ANL. Com a busca pelo centralismo do governo e pelo fim das liberdades individuais e coletivas, os integralistas começaram, a massificar suas ideias, conseguindo o apoio de vários setores da sociedade, mas principalmente de jovens da classe média. Estes foram influenciados por fascistas e nazistas a querer um governo ditatorial. Não tiveram apoio maciço dos militares, que enfraqueceu bastante o movimento. Vários confrontos aconteceram entre os operários e a AIB, a Ação Integralista Brasileira. Os integralistas não conseguiram tomar o poder porque Vargas e seus seguidores viam o integralismo como uma ameaça à sua governabilidade. Agora nós vamos adentrar um conteúdo, um período, um item que é muito importante na história brasileira e durante o governo Vargas, que é o chamado Estado Novo, onde o governo varguista vai arquitetar um plano para fazer com que exista, a partir de 37, uma radicalização do governo, uma rigidez. Agora em 37 que podemos chamar o governo varguista de ditatorial. Vamos lá. O golpe de 37, porque ele teria que fazer eleições, ele teria que se retirar do poder. Mas ele encontra uma brecha, uma justificativa para permanecer no poder. Quem encontra essa brecha? Vargas. O medo do avanço comunista vai fazer com que ele passe mais tempo no poder. Veja, ele entrou em 37 ele ainda está governando. E o governo varguista vai até 45.
Preste atenção aí. Muito bem. Não é? Muito bem. O golpe de Estado de 37. Os anos de governo de Vargas foram marcados por muitos conflitos e instabilidade política. Grupos e partidos políticos pressionavam para ver suas ideologias prevalecerem na sociedade. A ANL, a AIB, os militares, os democratas, os oligarcas sempre, tentavam consolidar suas políticas. Diante disso, por várias vezes, Vargas tentou perseguir e combater os movimentos contrários ao seu governo, o que acabou aumentando suas divergências com os opositores, principalmente com os comunistas da ANL. Então havia um choque aqui entre Vargas e os comunistas. Muito sério isso. Dessa forma, as eleições que estavam marcadas para janeiro de 38 apresentavam a perspectiva de que haveria muitos candidatos. E, é claro, Vargas não poderia ser candidato, pois nessa época não existia reeleição para presidente. A reeleição para presidente, cabe ressaltar aqui, a eleição para presidente no Brasil só vai acontecer a partir da aprovação da lei, não é, de uma PEC, que é Projeto de Emenda Constitucional, em 1997. A partir desse momento, desse ano de 1997, vai haver ali uma possibilidade de reeleição para presidente, depois governadores, depois prefeitos, como hoje acontece no Brasil. Quem se beneficiou com essa questão da reeleição para presidente foi o presidente Fernando Henrique Cardoso, que havia sido eleito em 94 e pôde também ser eleito em 98, com a questão da reeleição para presidente. Ou seja, o presidente poderia ter um mandato consecutivo, um segundo mandato de forma consecutiva. Tá bom? Vargas não aceitava a impossibilidade da reeleição estabelecida na Constituição. E acompanhando o panorama mundial, onde países como Alemanha, Itália e Espanha organizaram seus governos ditatoriais. Aquilo que eu falei no início, hein? Aquela semente ditatorial que surgiu na Itália, na Alemanha, na Espanha e depois em Portugal, serão inspirações para Vargas implantar o mesmo sistema aqui em nosso país. Por favor, não esqueçam disso, tá bom? Espanha organizaram, estou na página 150, viu? Organizaram governos ditatoriais e totalitários. Buscou estruturar um golpe de Estado para se manter no poder. Naquelas eleições existiam 3 candidatos. Armando de Sales Oliveira, ligado ao Partido Democrático Paulista, e aos republicanos oligárquicos Plínio Salgado, líder dos integralistas, e José Américo de Almeida, advogado que era ministro do Tribunal de Contas da União, ligado a Getúlio. Vargas, preste atenção agora, viu? Então elaborou o que ficou conhecido como Plano Cohen. Tratava-se de uma suposta tentativa de golpe e instalação de um governo proletário por parte dos comunistas. Foi fácil conseguir o apoio dos militares e dos integralistas, pois ambos eram anticomunistas. Segundo Vargas, a própria União Soviética planejava financiar e armar os comunistas brasileiros. Precisava se provar isso, hein? Precisava provar isso. Dessa forma, o Congresso Nacional concordou com a proposta de Vargas, que era de fechar o Congresso e estabelecer uma continuidade no governo para que pudesse combater os comunistas. Na verdade, esse plano Cohen nunca existiu. Não porque Vargas tenha evitado, mas porque não existiu. Foi um artifício, não é? Foi um motivo que ele criou para continuar no poder. Assim, com o apoio dos integralistas e dos militares, Vargas conseguiu o que queria. Então, foi o que ele fez: cassou a Constituição, fechou o Congresso Nacional, colocou na ilegalidade todos os partidos políticos, inclusive os integralistas da AIB,
que o tinha apoiado, bem como os comunistas do PCB. Em novembro de 1937, o golpe de Estado estava concretizado e se iniciava ali uma nova fase. Veja, ele percebeu, não é, que esse plano era uma ameaça ao seu governo, e ele mandou fechar o Congresso Nacional, numa atitude ditatorial, rasgando todo o processo democrático e a Constituição. No entanto, esse plano Cohen era falso. Foi arquitetado por um homem chamado Olímpio Mourão, que estava fazendo parte do governo varguista, e criou esse plano, uma justificativa para o golpe de 1937, para a implantação agora do chamado Estado Novo. Então, você tem que ter isso em mente, guardar essas informações e perceber, foi forjado esse plano para esse plano dizia que ia ser dado um golpe pelos comunistas, e para, entre aspas, salvar o Brasil da presença dos comunistas, Vargas teve que permanecer no poder, ou seja, dar um golpe. Não era isso que mandava a Constituição mandava realizar eleições de 1938, mas ele não obedeceu, sob a justificativa que o Brasil estava vivendo um processo de ameaça. Mas esse plano não partiu de comunistas, não foi escrito por comunistas, foi escrito sim por um componente do governo varguista. Então está justificado aí o movimento golpista e o prolongamento do governo de Vargas. Veja, quando um governante manda fechar o Congresso Nacional, nós temos aí que ficar atentos e ver que ele não gostava da questão democrática. Tinha ali uma ameaça para ele, não queria perder o poder. É bom deixar bem claro isso. Por favor, pessoal, não esqueçam dessas situações. Você do 9º ano, fique atento à aula de hoje, às informações que foram dadas. Não esqueçam que elas serão de fundamental importância para o desenrolar do conteúdo, para a finalização desse conteúdo da era Vargas e entender depois o outro governo varguista, a década de 50. Tá bom? Forte abraço a todos, boas-vindas, força aí, cuidado com as situações de saúde, não é? Com as medidas preventivas. Um forte abraço a todos e tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.